Meu Isso. querido, muito obrigado por ter atendido o convite de nós estarmos compartilhando da palavra e podermos falar um pouco, de um tempo curto que nós temos, mas assim, a gente aproveitar esse tempo para podermos falar de algo que é mais que importante na vida de todos, né? A palavra de Deus, né? A caminhada de Cristo e Sim. estarmos conectados com o Evangelho, com tudo que Jesus nos ensinou, né? E nós estamos aí para hoje tratarmos de um assunto muito interessante que acaba envolvendo o nosso próprio comportamento, né? Que é a humildade em Cristo. E eu fico muito feliz em ter você hoje para poder estar compartilhando dessa oportunidade e me proporcionar essa oportunidade de me deliciar desse alimento. Está com a palavra e que Deus te abençoe, meu querido. Amém. Vamos conversar a respeito desse assunto, que de fato é um assunto muito importante. O pessoal está chegando aqui, né? Tá acessando aqui a live. Sejam todos bem-vindos. O Paulo entrou, o Henrique, a Thelma. Só dá um joinha aí, pessoal, se vocês estão nos ouvindo bem, né? Se está vendo a gente bem, que é importante, né? Que o áudio, pelo menos, esteja legal para vocês aí. E que compartilhem, né? Mandem um anexo, mandem uma mensagem para alguém para poder entrar e Sim, aproveitar. com certeza, para que mais pessoas tenham acesso aqui. O doutor também deixa salvo depois, né? No IGTV, né? Sim, O pessoal sim. poder tá vendo depois. Então, doutor, falar de humildade é algo muito, muito bom, né? E muito importante, porque a humildade, ela é agradável não só diante de Deus, mas também diante dos homens, não é verdade? A humildade, ela abre portas, a humildade, enfim, nos torna pessoas agradáveis, né? Diante de Deus e em nossos relacionamentos. E quando nós olhamos assim para a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, onde nós nos guiamos, que é o nosso manual de conduta, ela é muito rica, né, em ensinamentos sobre esse assunto, né? E isso nos indica o quão importante é nós buscarmos em Deus, em Cristo, um coração humilde, um coração contrito, um coração simples, né? Em 1 Pedro, eu até separei aqui algumas referências para a gente poder estar compartilhando e estar fundamentando, né, essa nossa conversa aqui. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, a parte B do versículo diz o seguinte: sejam todos humildes, a recomendação é essa, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É muito difícil a gente imaginar alguém vivendo, tendo Deus como seu opositor. É muito difícil a gente imaginar alguém vivendo não tendo o favor de Deus. E o que a palavra está nos dizendo é exatamente isso. Ao humilde, ele vai conceder o seu favor, mas a todos os orgulhosos, Deus ele se opõe. Então, isso já de imediato mostra a importância de nós buscarmos em Deus um coração humilde, né? Um coração simples, um coração manso. E nós, como nós que seguimos a palavra, nós que seguimos os passos de Jesus, que somos discípulos de Jesus, essa é uma das virtudes, né? É uma das características que mais precisam ser visível, mais precisa manifestar em nossas vidas, né? A humildade, como a gente começou a nossa conversa aqui, porque a pessoa quando tem um coração humilde, ela torna-se agradável. Ninguém gosta de conviver com alguém orgulhoso, alguém soberbo, alguém arrogante. Se nem o próprio Deus tolera isso, né? Se ele se opõe, isso já é uma indicação clara de que alguém que tem um coração soberbo, arrogante, ela fere os seus relacionamentos, ela fecha portas, enfim, ela vive restrita, né? Porque ela torna-se uma pessoa não agradável, né?
E quando nós olhamos assim para Jesus, que é o nosso maior exemplo de humildade, né? Nós percebemos que ele influenciou e ganhou pessoas por sua simplicidade, por sua humildade, né? Pelo coração que ele tinha e que ele expressou aqui na Terra. E eu gosto de uma passagem também, até vou citá-la aqui, que é uma declaração do próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, que ele disse o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, né? Pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O que é importante a gente notar aqui, que quando Jesus ele fala a respeito disso, né, dizendo quem ele era, que nós devíamos aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração, é importante a gente dar uma contextualizada, que Jesus, quando ele fala a respeito disso, ele está confrontando diretamente o comportamento dos religiosos da época, daqueles que eram os fariseus, os mestres da lei, as pessoas que deveriam expressar um coração humilde, um coração de servir, né, a sua nação, as pessoas. Eles estavam com o coração cheio de orgulho, com o coração cheio de prepotência, um coração arrogante, porque eles viviam em busca de reconhecimento, eles viviam em busca de glória humana, eles queriam orar nas praças para que as pessoas notassem o que eles estavam fazendo. Então, quando Jesus ele declara isso, né, também sendo o mestre, também sendo o Senhor dos senhores, também sendo o Rei dos reis, quando ele fala a respeito disso, ele está confrontando justamente o comportamento daqueles que deveriam ser exemplo de humildade, né, que representavam Deus na terra, e eles estavam tendo um comportamento totalmente diferente, né, com arrogância, com prepotência, com soberba. Então Jesus ele confronta isso, né, esse comportamento. E eu gostei muito, doutor, de algo que eu vi esses dias, né, só dando um exemplo assim do cotidiano a respeito de humildade, de simplicidade. Eu gostei muito de algo que eu vi esses dias na net, enfim, isso viralizou, enfim, foi por WhatsApp, Facebook, Instagram, muitas pessoas repostaram isso. Tinha um menino, né, que o pessoal estava no grupo de pedal, uma galera que estava pedalando, e muitos viram isso daí. O pessoal pode até comentar aqui se alguém também viu essa gravação aí que o pessoal fez. Tinha uma galera do pedal, enfim, vários ciclistas ali com suas bicicletas, muito bem equipadas. Eles estavam em uma estrada de terra e em um determinado momento ali, acho que um deles ali teve o pedal da sua bicicleta que quebrou. E surgiu um menino na história com uma bicicletinha simples, com um pedal em suas mãos, dizendo: olha, pega esse pedal aqui, usa ele, Deus vai dar em dobro, tal. E aquilo, a humildade daquele menino, a simplicidade daquele menino em estar ali no meio daqueles ciclistas, todos equipados ali, oferecendo o que ele tinha, né, com a sua humildade e a sua simplicidade, impactou todos aqueles homens, aquele pessoal que estava ali, aquela galera que estava ali fazendo a sua maratona ali ciclística. E aí, fato é que depois, acho que eles se comoveram tanto pela atitude desse menino, pela simplicidade, pela humildade dele, eles se mobilizaram. E aí, acho que num outro dia, eles não falam, né, não dá para saber, mas eles compraram uma bicicleta, enfim, eles levaram um monte de coisa, câmera para o menino, enfim. E aí levaram para o menino lá como gratidão pela disposição e pela generosidade dele, né? Pela humildade dele de ter oferecido o pedal para poder suprir ali a necessidade de um deles que tinha quebrado o seu pedal. E aquilo me chamou demais a atenção, porque isso mostra como que a humildade ela é agradável, como que a humildade gera favores, como que a humildade ela atrai o favor de Deus e também pode atrair o favor dos homens, né? Então é muito essencial que nós todos os dias possamos buscar em Deus um coração humilde. E quando a gente fala sobre isso, eu gosto de destacar também que há uma confusão muitas vezes sobre esse assunto, que humildade não é autocomiseração, não é vestir uma capa de coitadinho, né? Eu sou um coitadinho, não é isso, né? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Jesus ele sabia quem ele era,
os apóstolos, né, sabiam quem eram e o que deveriam fazer, eles não negavam quem eles eram, né, eles se identificavam, eu sou apóstolo, eu sou discípulo de Jesus, eu estou aqui para pregar o evangelho, eles tinham uma definição em relação à sua identidade, em sua missão. Então, humildade não é negar, eu até marquei aqui para poder não perder esse tópico, né, porque humildade não é negar a sua missão, a sua capacidade intelectual, a sua formação, a sua condição econômica. Na verdade, humildade ela está atrelada a uma posição do coração, né? A uma atitude do coração. Porque muitas pessoas moram em mansões, têm muitos recursos, muitas formações, e tem um coração humilde, um coração simples. O oposto disso é que muitas pessoas moram em casas simples, nem tem tantos recursos assim, muitas vezes não tem formação alguma, mas o coração é arrogante, o coração é soberbo. Então, o que nós aprendemos com isso também, que não tem a ver com a nossa condição econômica, com a nossa condição intelectual, com a nossa formação, com a nossa função. Na verdade, humildade é uma questão do coração, né? É uma questão do coração. Jesus, ele sabia quem ele era, mas ele era humilde, né? Ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres, Doutor dos Doutores, mas ele tinha um coração humilde. Então é isso que nós precisamos desenvolver e buscar no Senhor, né? E eu gosto também de falar o seguinte, pensando sobre esse tema, eu fiquei meditando muito, né, no exemplo dos exemplos, que é o próprio Senhor Jesus. Que Jesus, quando ele veio à Terra, né, doutor, ele podia ter ocupado qualquer cadeira, ele podia ter se mostrado em qualquer posição, porque ele é o médico dos médicos, ele é o doutor dos doutores, ele é enfim, ele podia se apresentar em qualquer condição, enfim, qualquer cadeira, ele podia se assentar, mas o que nos chama a atenção é que ele ficou conhecido como o filho do carpinteiro. Então, assim, que tamanho de humildade sabe, o Rei da Glória vir à Terra e ser reconhecido. Tanto é que ele confundia, né, as pessoas, quando ele começou a manifestar os seus milagres e tudo mais, as pessoas ficavam confusas, elas não compreendiam, elas diziam, mas o pai dele não está aqui entre nós, a mãe, os seus irmãos, o carpinteiro, porque eles não conseguiam entender a dimensão daquela humildade, né, que ele veio para servir e não para ser servido. Então a humildade ela nos leva a esse coração, a essa posição de, apesar de ser quem somos, mas nós temos um coração para servir, nós temos um coração para reconhecer que nós não somos os donos da verdade, que nós não, a última palavra não precisa ser nossa, ter esse coração quebrantado e ser agradável ao Senhor. E falando sobre esse tema, é quase que impossível a gente não ler o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 11, que diz o seguinte, né, nada, a orientação da palavra para nós é essa, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, né, mas humildemente, ele enfatiza isso, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja, aqui que é muito importante, assim, que é importante a gente frisar isso. Seja a atitude de vocês, ou seja, a nossa atitude como discípulos, como seguidores de Jesus, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto ele é muito rico, né? A palavra também nos informa o seguinte, olha, aqueles que se humilharem serão exaltados, né? Ou seja, aqueles que tiverem um coração humilde, Deus o honrará, Deus o recompensará. E o que nós aprendemos com esse texto que nós acabamos de ler aqui de Filipenses? Um coração humilde, doutor, ele sabe reconhecer e valorizar a vida do seu próximo, né? O serviço do seu próximo, né? Um coração humilde, ele não vive em função apenas dos seus interesses. Um coração humilde, ele busca seguir os passos de Jesus, ou seja, ele vive para servir as pessoas à sua volta, né? Essa é a verdadeira religião, ter um coração como o coração de Jesus. Um coração humilde, ele não emite julgamentos precipitados. Quantas vezes nós erroneamente fazemos isso, né? Nós julgamos alguém de forma precipitada e depois, quando nós passamos a conhecer aquela pessoa, a gente percebe que não era nada daquilo que a gente tinha imaginado, ou comentado, ou, enfim, deduzido. Então, um coração humilde, ele não emite julgamentos precipitados, né? Um coração humilde, ele ama e por isso perdoa, né? Porque sem amor ninguém perdoa, né? O amor que nos leva ao perdão. Um coração humilde, ele também suporta a cruz, porque sabe que a obediência a Deus será recompensada. E o que é suportar a cruz? É negar a nós mesmos, né? Muitas vezes você realmente dizer não para aquilo que você pensa, para aquilo que você acha, não que você vai omitir, não que você vai concordar com alguma situação errada, nada disso, mas é você ter sabedoria para falar, é você ter sabedoria para introduzir um assunto, é você ter sabedoria para emitir uma opinião, é você realmente, com humildade, né, que esse é o tema da nossa live aqui, saber ganhar o coração das pessoas, porque muitas vezes falar o certo na hora errada torna-se errado. Emitir uma opinião a quem não te pediu uma opinião pode tornar-se algo errado, né? Vai fechar o coração da pessoa. Enfim, o coração humilde, ele consegue discernir essas coisas, ele consegue enxergar o seu próximo, ele consegue valorizar o trabalho e o serviço do seu próximo, ele consegue realmente manter um equilíbrio em Deus, ele consegue ter um coração realmente curado, ele não se sente inferior, ao mesmo tempo ele também não se sente superior, ele tem um equilíbrio, e o equilíbrio que vem de Deus, né? E eu separei também aqui alguns outros versículos que eu gostaria de citar, que diz o seguinte, Salmos 138, versículo 6, olha o que o salmista nos diz. Embora esteja nas alturas, o Senhor, Ele olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Né? Isso é demais. Ele olha para os humildes e reconhece de longe os arrogantes. Ou seja, Deus conhece o nosso coração. Por isso que eu gosto muito de bater nessa tecla. Não é uma questão de capa de humildade, não é uma questão de aparência de humildade, mas isso precisa ser algo do coração. É lógico que quando o coração é humilde, isso vai ser externado, isso vai ser um fruto visível, isso vai ser algo que as pessoas vão perceber e sentir. Mas o que de fato agrada a Deus não é uma aparência de piedade, porque quantas pessoas, né, eu já tive a oportunidade de conhecer, que tem uma aparência de humilde e tal, mas na verdade nós conhecemos por conviver, a gente acaba identificando que a pessoa não tem nada de humilde, ela na verdade é arrogante, ela é soberba, ela se acha mais do que as outras pessoas, mas de repente para manter o politicamente correto, ela veste uma capa de humildade e se mostra assim. E isso não é agradável ao Senhor, né? Porque Deus, Ele reconhece isso de longe, porque Ele conhece o nosso coração. Mas o Senhor, Ele olha para os humildes, né? Provérbios, capítulo 18, versículo 12, também nos fala algo muito, muito poderoso.
né? Antes da sua queda, em relação ao homem, né? Antes da sua queda, o coração do homem, ele se envaidece, né? Ele fica soberbo, mas a humildade antecede a honra, né? Isso é muito poderoso, né? Porque muitas pessoas hoje elas não conseguem avançar em seus objetivos, eles não conseguem, muitas vezes a gente não consegue avançar porque a gente precisa realmente buscar em Deus um coração humilde, né? Um coração simples, porque a humildade ela antecede a honra, né? Então a gente não precisa buscar por elogio, como que os religiosos da época faziam, a gente não precisa ficar buscando aprovação, mas a humildade, ela convive bem tanto com o elogio ou com a crítica, né? Porque Jesus, apesar de toda a sua bondade, apesar de toda a sua humildade, nessa terra ele experimentou todas as coisas. Ele experimentou aqueles que vinham até ele e honravam a ele, adoravam a ele, a mulher que derramou perfume em seus pés, enfim. Mas ele também convivia com muitas críticas, com pessoas levantando falsos testemunhos ao seu respeito, e nem por isso ele desviou ele se desviou do seu propósito, ele nem por isso ele se abalou em sua identidade. Então, assim, algo que eu tenho aprendido, doutor, que quando a gente tem um coração sarado em Deus, um coração humilde, um coração quebrantado, a gente convive bem com qualquer situação. Alguém criticando a gente, alguém nos elogiando, a gente continua firme no nosso propósito, né? Porque a gente pode tirar uma foto com Jesus e publicar, e Jesus pode publicar lá no Instagram dele, olha, esse daqui é meu servo, esse daqui é meu filho. Ainda assim haverá pessoas que não vão gostar da gente, ainda assim haverá pessoas que irá nos criticar, que irá levantar falsos testemunhos, e ao mesmo tempo também que haverá aqueles que vão reconhecer, falar, olha, você carrega algo de Deus, eu realmente respeito o que você carrega de Deus. Mas em ambas as situações, o nosso coração ele precisa continuar guardado no Senhor, ele precisa continuar humilde, né? Porque a gente não vai conseguir fazer com que todas as pessoas gostem de nós, e também a gente não e as pessoas que gostam da gente também não pode deixar o nosso coração envaidecer, ficar soberbo, porque isso não é bom. Então o nosso coração ele precisa continuar na mesma posição, guardado em Deus, aprendendo com Jesus todos os dias. Todos os dias. Ele não disse, aprenda de mim, que sou manso e humilde. Então quando nós passamos a viver na presença dele e aprender com ele, a realmente seguir os passos de Jesus, a humildade é algo que precisa ser evidente, precisa ser algo assim buscado por nossa vida todos os dias. Tem uma outra referência também, de Isaías. Aliás, eu quero ler antes Provérbios, capítulo 22 e 4, que é uma Eu posso fazer um complementação. resumo já um pouquinho, Kleber? Assim, não te interrompendo, mas assim, humildade. Eu vou tentar fazer um resumo de tudo. Tá, eu posso só concluir aqui? É um minuto, Pode. aí você toma a palavra e aí você pode ir até onde você quiser, aí que eu Fica à já estou vontade. terminando, tá? Só para a gente nós só não perder aqui onde eu estava. Tá. Provérbios 22, 4, doutor, também fala o seguinte para nós, olha, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. A recompensa do quê? Da humildade e do temor ao Senhor. E só para a gente poder estar finalizando também aqui. Isaías 57, 15 também diz o seguinte, ó. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas eu habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então Deus ele habita lá no alto e sublime, mas ele também habita com aquele que é contrito, com aquele que tem um coração humilde. A presença dele é revelada para aqueles que têm um coração humilde. E para eu poder estar concluindo, as últimas duas referências que eu quero estar, a gente vai conversando, batendo papo, mas só para poder citar as referências que eu separei aqui, a gente ainda tem meia hora para poder estar conversando aqui. Eu estou com um reloginho aqui para a live não cair, tá bom? Ok. Sejam, Efésios capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte, sejam completamente humildes e dóceis. Olha aqui, a gente volta lá no que a gente começou a falar, dóceis, pessoas agradáveis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros
com amor, né? Colossenses também, que é a última referência minha que eu quero citar, 3:12 diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, falando a nós, a todos os discípulos de Jesus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ou seja, são características, doutor, que precisam ser manifestadas e precisam ser visíveis em nossas vidas, porque eu creio que dessa forma que a gente realmente vai conseguir, a gente consegue, na verdade, influenciar, ganhar o coração das pessoas. As pessoas vão, de repente, nos buscar para um aconselhamento, para uma oração, elas vão se interessar por nossa fé em Jesus Cristo, pela esperança que nós carregamos, né? E a gente, além de tudo, que é o principal, a gente vai viver debaixo do favor do Senhor, né? Lembrando que Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes de coração. Tá bom? Doutor, fala aí um pouquinho pra gente, só eu falando aqui. Não, mas eu estou amando, viu? Eu estou amando. Humildade. Livro de Salmos, capítulo 27, fala que o Filho de Deus é aquele da adolescência. E para nós sermos discípulos de Deus, nós não podemos imaginar que por alguma informação que a gente obtenha, por algum entendimento que a gente receba, que a gente seja uma pessoa adulta no entendimento para que diminua essa humildade e acrescente essa soberba. A soberba, de fato, ela é algo destrutível em nossas vidas. Quando nós conhecemos a Deus, nos apresentamos a Deus e deixamos Ele operar em nossas vidas como o coração de um adolescente, o amor, ele entra como o primeiro amor. E nisso, o amor, ele nos leva a compreender o que realmente é Deus em nossas vidas. Humildade, para mim, é um coração úmido, fértil. É um coração que as coisas acontecem e nós recebemos de bom agrado. E nós distribuímos de bom agrado. Sempre com o amor, sempre com a bondade. Nós só podemos ser bons quando recebemos o bom, o melhor, que é Cristo. Cristo, ele nos deixa assim muito aberto para fazermos o bem. Tanto que ele não limitou qualquer possibilidade para que a gente entendesse algo até um determinado ponto da nossa vida. Jesus, ele procurou ensinar ao limite que aquelas pessoas suportariam. E essas pessoas estavam preparadas para seguir o Evangelho. Essas pessoas receberam o Espírito Santo. Estavam sendo direcionadas. E esses discípulos, na sua caminhada, aprendeu com Jesus o que é humildade. E é muito interessante, porque em Isaías fala, né, que ele é manso e humilde. E Jesus trouxe essa frase em Mateus, quando falou: bem-aventurado é o manso e humilde de coração, que herdarão o reino do céu. O reino de Deus. Não é? Então, assim, Jesus, ele deixa isso muito bem claro, que nós temos que, numa premissa, vamos dizer, num mandamento, termos humildade.
mas não uma humildade obrigatória, porque aí nós faríamos de Deus barganha. Nós temos que, de fato, colocar em prática em nossas vidas o amor infinito que Deus nos deu. O amor infinito que Deus nos colocou pelo benefício da cruz. E sermos humildes, não podemos, jamais, entrar na esfera de julgamento de outras pessoas. Porque a partir do momento que a gente entra no julgamento de outras pessoas, nós deixamos de ser ensináveis. Para nós aprendermos com Cristo, nós temos que ter um coração humilde e sermos ensináveis, sujeitos ao aprendizado. Mais que a gente saiba algo, algo mais a gente tem que aprender. E esse algo mais vem de Cristo. Vem do amor de Cristo. Por isso que ele enfatiza, né, doutor? Por isso que ele enfatiza. Aprendam de mim. Por isso que ele fala. Aprendam de mim, exatamente. O aprendam de mim, para nós aprendermos dele, nós temos que ter um coração ensinável. Né? Nós temos que ter um coração pronto para ser ensinado. Pronto para ser ministrado. Né? E eu estava ouvindo e refletindo em algumas coisas aqui. Eu fiquei pensando no centurião. Quando você falou a respeito que Jesus, ele poderia ser qualquer coisa, ele poderia estar no maior status social. Sim. E ele não assumiu nenhum desses. Ele é um homem ciente, um homem presente, mas de toda a ciência dele, ele disse ao centurião, nunca vi fé igual. E isso que ele sabia de tudo, e ele nunca viu uma fé igual. A simplicidade, né? A simplicidade dele se reduziu ao patamar daquele homem para ver a qualidade daquele homem. Isso é muito bonito. Deus, numa situação hiper maior, incomparável a nós, ele se colocar ao nosso nível e dizer que nunca viu fé igual, como viu aquele homem, sendo que ele é um homem ciente, homem presente. Então, assim, isso se constata tamanha simplicidade e humildade de Cristo, que para nós entendermos, eu acredito, o que é estar numa humildade e permanecer na humildade, é nós estarmos na consciência da consciência de Cristo quando andou nessa terra. Quando nós chegarmos a esse nível, a esse patamar, a gente vai estar avançando um pouquinho. Porque menos que imaginar a consciência de Cristo como um senso de humildade, nós não estamos sendo humildes. Nós estaremos sendo soberbos, arrogantes. Aí nós não estamos tendo um coração manso. Nós estamos tendo um coração duro, briguento, arrogante. Né? Nós estamos deixando que a soberba ocupe espaço no nosso coração. E Jesus não se agrada com isso. Bem-aventurado é o humilde de coração. E nós, na humildade de coração, a gente tem que trazer conosco um pacote. A pacificação, o amor, o cuidado. Nós temos que ser gentis com as pessoas. Nós temos que ser gentis com nós mesmos. A partir do momento que nós nos esquecemos do nosso próximo, que está muito próximo de nós, que a gente quer resolver tudo no grito, em vez de conversar. Né? É tão bom conversar olho no olho, em vez de gritar.
A pessoa está no portão, aí tem outra pessoa lá no fundo, aí dá aquele grito, já vou, espera, não tem paciência. Não é mais fácil sair ele do portão, ir até lá, espera um Ô, pouquinho, eu doutor, estou terminando ali, já volto. A conversa, a pacificação, essa questão cordial, ela é tão bom na vida do ser humano, ela pacifica e traz o espírito de humildade. Então, assim, de tudo que você falou, eu consegui fazer esse breve histórico. Pode continuar, eu estou não, para não, você a falar. gente vai conversando, a gente vai levantando assunto aqui. É, A Bíblia também nos mostra em vários momentos que nós somos considerados como que uma árvore, né? É uma exemplificação, né? É uma árvore que dá fruto, né? E a árvore, ela não se alimenta do próprio fruto. Quem vai experimentar o fruto de uma árvore é quem está do outro lado, né? Então, assim, imagina que seja um fruto a humildade. É um pacote, né? Mas a gente está falando muito, enfatizando em relação à humildade, que vai gerar compaixão, bondade, paciência e tudo mais, amor. Mas as pessoas, elas precisam experimentar isso de nós e em nós, entende? E aí a gente volta naquilo que a gente estava conversando e citando a palavra. Sejam completamente, não é parcialmente, mas é completamente humilde e dóceis, né? Humildes e dóceis, porque isso abre portas, as pessoas experimentando esse fruto em nós, realmente elas vão conseguir enxergar Jesus em nós, elas vão conseguir realmente ter uma experiência com Deus a partir de nós, entendeu? Assim, falando, puxa, essa pessoa de fato, ela tem caminhado com Deus, ela tem de fato buscado um relacionamento com Deus. E falando, até repetindo um pouco daquilo que eu tinha citado, não adianta a gente ter conhecimento, a gente ter informação, mas não saber a hora de expor isso, não saber a hora de colocar isso para as pessoas, não saber a hora de você compartilhar isso. Então a humildade, ela nos gera esse equilíbrio, ela cria em nós esse equilíbrio para poder saber a hora certa de introduzir um assunto, saber a hora certa de dar um conselho, saber a hora certa de emitir uma sugestão, uma opinião. E isso é como Jesus, né? Jesus estava lá e aí trouxeram para ele uma mulher, né? Que foi pega em adultério. E aí chegaram, imagina a cena, chegaram todos já emitindo as suas opiniões, com pedra nas mãos, citando a lei, essa mulher tem que ser apedrejada porque é isso que está escrito na lei de Moisés. E o que chama a atenção de Jesus, humilde e manso. Ao invés de ele entrar na pilha, ele se inclina e começa a escrever no chão. E aí ele fala, ó, solta a pérola, né? Quem aqui não tem pecado, joga a primeira pedra aí. E aí, assim, a palavra mansa, né, desvia o furor, todos começaram a ir embora, então ele, né, conversa ali com aquela mulher, a sua fé te salvou, vai, não peques mais e tudo mais. Mas o que a gente gosta de enfatizar é a reação de Jesus, é o comportamento dele, é o posicionamento dele de humildade, como que você consegue falar a verdade, como que você consegue confrontar muitas vezes o pecado e o errado, mas com mansidão, com equilíbrio, com doçura, né, com sabedoria. E aquilo, doutor, por mais que a gente é mal, nosso coração é mal, a gente só consegue essa transformação e esse coração nos sujeitando ao Espírito Santo, nos submetendo à palavra, deixando com que a palavra nos transforme, meditando nas Escrituras e permitindo com que o Espírito Santo realmente trabalhe em nós, arranque de nós todo o orgulho, toda a soberba, toda a arrogância, toda a prepotência. Quando nós nos abrimos para isso, né, nós começamos a aprender dele. Né? Quando a gente chega diante dele e fala, professor Jesus, eu estou aqui na tua sala de aula e eu vim aqui aprender do Senhor, eu quero ter esse coração manso e humilde. Ele começa então a nos ensinar. E aí a partir desse momento que a gente começa, de fato, a nos desenvolvermos e a termos esse coração que a gente tanto precisa, né? Que a gente tanto precisa. Porque é muito difícil nós nos imaginarmos Deus se opondo a nós. Imagina que eu e você, doutor, venhamos
a ter, assim, a gente imagina que eu e você venhamos a falar assim, eu não quero saber disso, eu não quero saber de nada disso, eu quero ter o meu coração arrogante, soberbo. Imagina Deus se opondo a nós. Você consegue imaginar você vivendo sem o favor de Deus, sem a graça de Deus, sem o perdão de Deus, sem a provisão de Deus? Eu não consigo. Você imagina que loucura? E é isso que a palavra de Deus fala. Imaginar eu consigo. Não, imaginar, mas não dá para viver. Eu consigo imaginar assim, sem Deus. Impossível. Viver é impossível. Eu penso assim que sem Deus, eu só tenho a imaginar que eu estou no fundo do poço. Exato, é isso, fundo do poço. Você está sem saber para onde vai, porque ele é o caminho, né? Você está sem vida, porque você continua morto em seu pecado. E você não conhece a verdade, ou seja, tudo que você não sabe por que você está aqui, qual é o seu propósito, porque você está perdido, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então imagina, então se a gente tem um coração que não se submete a Deus, que é arrogante, é soberbo, Deus ele nos conhece de longe e ele se opõe a quem decide, a quem realmente não se submete ao Espírito Santo. Então assim, todos nós, ninguém nasce com um coração bonzinho, todos nós já nascemos, né? Enfim, a Bíblia fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, então todos precisam passar pela cruz, todos precisam crer em Jesus, porque é só nele que nós temos a vida, ele é a vida eterna, ele é que morreu pelos nossos pecados. Enfim, todos os homens que não crê em Jesus, que não aceitam o sacrifício da cruz, continuam mortos espiritualmente, né? Ele é a vida. Então, quando alguém recebe a Cristo, quando alguém diz sim para Jesus e para o amor de Deus, que foi ter enviado Jesus por nós, quando alguém aceita esse presente, passa a viver, passa a ter vida. E aí começa um processo onde nós precisamos nos submeter a buscar nele esse coração. A gente começa a aprender dele a como ter um coração humilde, a como ter mansidão, a como ter paciência, a como amar, né, a como perdoar, a como se perdoar. Então a gente começa realmente a afirmar a nossa identidade nele como filhos, né? Então é essencial, é fundamental. Sem essa virtude, a gente, enfim, a gente está perdido. E também nesse ponto, no exemplo que você passou, né? No caso você fala, não quero mais saber disso, e tudo. Veio uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui. A questão não é não estar querendo mais saber das coisas de Deus. A questão maior que nos prejudica, nos causa o mal, nos causa um dano irreparável, é recusar o perdão de Cristo. O que nos condena não é o pecado. O que nos condena é a falta da aceitação do perdão de Cristo que está a todo momento diante de nós. É o período da graça, né? É o período que ele derramou isso sobre nós, né? Ele ofereceu isso para nós sem que nós não fizéssemos nada. A Bíblia fala que ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores, ou seja, não foi nós que o escolheu, mas ele nos escolheu, ele nos amou. Então, assim, eu falo um preço hiper caro, né? Entendeu? Assim, doutor, imagina que chegue alguém na porta da sua casa agora com uma mala, dinheiro limpo, declarado, pago imposto, dinheiro justo. A pessoa chegue na tua porta agora e bata e fala, olha, doutor, eu estou aqui com uma maleta, esse dinheiro é limpo, é declarado, está pago imposto, é um dinheiro justo, tem aqui R$1 milhão, eu quero te dar de presente. E aí você fala assim, estou dando um exemplo, né? Você fala assim, eu não quero. Eu não quero. A pessoa pega, ela vai dar esse dinheiro para outra pessoa. Ela fala, eu preciso ofertar para alguém, eu preciso abençoar alguém com esse recurso, porque é a minha missão. Então, quando nós rejeitamos a salvação em Cristo Jesus, a salvação em Deus por meio de Cristo Jesus, o que nós estamos fazendo é mais ou menos isso. É alguém batendo na porta da nossa casa, do nosso coração, dizendo, olha, você está perdido, você está condenado à perdição, mas eu estou aqui te oferecendo uma salvação gratuita. Eu já paguei o preço, está tudo justo. É só você dizer sim, que eu vou te perdoar, eu vou sarar a tua vida, eu vou te reconciliar com Deus e eu vou começar uma transformação no teu coração.
Então, assim, quando a gente fala sim para isso, a gente recebe o presente. Mas quando a gente fala não, é como se a gente estivesse rejeitando. A gente rejeita o presente, entendeu? A gente rejeita o presente. Então, o que muitas pessoas têm dificuldade, né, de entender é exatamente essa simplicidade do Evangelho. De você falar sim para ele, e aí ele começa uma transformação no nosso coração, né? Exatamente isso. O pastor está escrevendo aqui, ó. Vou ler para você, Lindenberg. Tem uma galera acompanhando a gente aqui, ó. Não aceite a mala, nem o mala. Piadinha, aquelas piadinhas, vocês conhecem. Não aceite a mala e nem o mala. Eu estou com saudade de você, viu, pastor? Muita saudade. O pessoal está aqui, ó. O Paulo tá, acho que o Paulo está com a gente, a Flávia. Tem uma galera aqui também que eu não conheço, Mônica, Cláudia, sejam todos bem-vindos. A família Gonçalves, Cleber. Que chique, que bom. Pelo menos a audiência da família nós temos tido, né? Oi? Pelo menos a audiência da família nós temos tido, né? Ó, entrou uma galera aqui também que segue. Né? Não há dúvida. Por esse Ibope estamos tranquilos. Ó, tem uma galera aqui que segue eu lá, que está aqui comigo também. Que legal, que bacana. Show de bola. Mas, Cleber, o fundamental de tudo é nós termos um coração humilde. Amém. Como disse, um coração úmido, que é um coração fértil. Para que a gente possa receber a palavra de Deus e que seja germinada, que nasça uma árvore que dê fruto. Quando a gente não tem um coração fértil, é igual aquela terra rochosa, cheia de pedregulhos, com pouca terra. Uma semente cai, a raiz fica exposta, o sol vem e a semente morre. Aquela terra que tem um espinho, né? Que no final a semente ela é sufocada. Nós temos que ter um coração fértil, um coração de amor, um coração de compaixão. É por aí que a gente segue e estamos juntos para podermos, né, melhorar cada dia, mas sempre com amor, sempre com amor. Amém. Não sei como está o tempo aí, Cleber. Doutor, a gente bateu aqui, ainda faltam uns 9 minutos. É bom a gente ir para a oração, né? Isso, pode ser. O senhor que manda. Eu tô aqui até o serviço, meu camarada. Estou aqui. Não, Hoje é você que comanda aqui o negócio. Eu sou seu convidado. Até para dar o tempo aqui de encerrar certinho, para não ter problema. Tá. O senhor quer orar ou você quer que eu ore? Fique à vontade, meu querido. Orar para todo mundo e agradecer, né, por essa oportunidade que nós estamos tendo, né, nesse momento tão difícil, mas estamos, né, utilizando essa ferramenta. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esse período nosso aqui, por tudo aquilo que nós compartilhamos a tua palavra, essa conversa é fundamentada e baseada na tua palavra. E nós, de fato, Senhor, nós queremos aprender de Ti, nos dê um coração humilde, um coração manso como o Teu, para que nós possamos herdar a vida eterna, para que nós possamos desfrutar da vida do Senhor e da honra que o Senhor tem. Não é uma honra que vem dos homens, mas a maior honra que nós podemos ter é a Tua presença. E Deus, a palavra do Senhor fala que os soberbos, os orgulhosos, o Senhor se opõe, mas aqueles que têm um coração humilde, o Senhor concede a Tua graça. Então, assim, o nosso maior presente, Deus, é a Sua presença. Por isso, Pai, nós nos submetemos a Ti, nós queremos orar para que cada pessoa que está com a gente aqui também cresça nesse desejo de ter um coração humilde, de ter um coração contrito, um coração quebrantado diante do Senhor. As pessoas que assistirão essa live depois, que ficará salva, que essa palavra possa ministrar o coração, que essa palavra possa realmente gerar um fruto e que corações sejam despertados para caminharem nessa estrada, uma estrada que agrada ao Senhor, uma estrada de buscar um coração humilde, quebrantado e que realmente possamos ter um coração frutífero, um coração onde nós possamos crescer e produzir frutos agradáveis ao Senhor. Essa é a minha oração, eu te agradeço por esse tempo, por esse período. Eu agradeço ao Dr. Lindenberg pelo convite, que o Senhor possa abençoar a casa dele, a família dele, a vida dele, os negócios dele. E, Pai, nós clamamos pelo Teu favor, nós nos submetemos a Ti, nós precisamos de Ti, nós confessamos isso diante de Ti e nós oramos. Obrigado, Senhor, obrigado por Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Querido, muito obrigado por nós ter tido essa oportunidade. E, como eu disse para o Júnior e para o Guilherme, em breve, muito breve, estaremos fisicamente juntos. Amém. E poder compartilhar do calor humano com o outro. Que Deus abençoe a todos que acompanharam. Que seja, a sua família seja abençoada. Dá um abraço aí, pastor, que estou com muita saudade dele. E estamos juntos nessa caminhada, meu querido. Sempre, Amém. Sempre, sempre. Pedindo que Deus nos dê mais amor, compaixão, né, que nos ensine a ter o domínio próprio, saber administrar a justiça com os outros e não conosco, e que a humildade esteja em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Obrigado. Amém, doutor. Obrigado. Um grande abraço e um bom final de semana. Amém. Um beijão para todos. Tchau. Amém. Tchau, tchau.